Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região aqui na tela da Band. Estou esperando a sua participação no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Ô Ney, tem aí a condição do tempo? Deixa eu ver as imagens do céu de Campinas. O céu de Campinas hoje que amanheceu azul, né? Nós tivemos aí a temperatura elevada ao longo do dia, mas já há presença de algumas nuvens. Sinceramente, não sei se vão trazer chuva significativa. Parece que tem até um foco de chuva ali, né? No centro da imagem agora. Mas algo muito tímido perto daquilo que a gente efetivamente precisa nesse momento. Tá lá, ó, 29 graus de temperatura, segundo o CEPAGRE da Unicamp, 51% de umidade relativa do ar. Choveu no final de semana, né? Nós tivemos chuva em algumas regiões do estado de São Paulo no final de semana. Havia uma grande expectativa, né? Até por conta do volume da chuva. Na sexta-feira, São Paulo parou por causa da chuva. No sábado também, pontos de alagamento na região metropolitana da capital. Aqui em Campinas também chuva, no sul de Minas Gerais também. Mas a notícia triste que a gente traz é que, infelizmente, apesar da chuva, né, muito pouco aconteceu na nossa reserva de água aqui na região. O sistema Cantareira, inclusive, já mudou a partir de hoje o repasse de águas, tanto para a região metropolitana da capital, quanto para a região de Campinas. Ô Felipe Pereira, tá difícil porque a chuva não está chegando da maneira como todo mundo esperava, hein, Felipe? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você e a quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Essa chuva do final de semana, que começou forte na sexta, durou até um pouquinho no sábado, mas depois no domingo parou, até ajudou um pouquinho o sistema Cantareira, viu? O sistema Cantareira chegou a registrar na sexta-feira 15% da capacidade. Com essa chuva, aumentou para 16,1% da capacidade. Ainda um número extremamente baixo, é um recorde negativo batido a cada dia que passa pelo sistema Cantareira. Cada vez menos água está disponível nesse sistema, só que a chuva ainda tem tentado dar um fôlego para o sistema Cantareira. Só que, infelizmente, isso não tem acontecido. E por causa disso, a vazão do sistema Cantareira foi reduzida de 30 metros cúbicos para 27,9 metros cúbicos na região de São Paulo, viu? Aqui em Campinas a gente já tinha falado, aquele metro cúbico a mais que evitou o racionamento aqui na cidade já tinha sido cortado, só que o Atibaia conseguiu se manter ainda porque choveu mais aqui na região de Campinas do que na região de São Paulo. De qualquer maneira, Rodrigo, a situação é ainda crítica, muito crítica, apesar do governador ter dito na quinta-feira passada que o racionamento em todo o estado está descartado. Bom, nós estamos acompanhando dia a dia, né? E o telespectador aqui do Brasil Urgente também. Dia a dia a gente traz a notícia aqui sobre a condição da água. Faz um mês que a gente está vivendo essa situação mais crítica aqui no estado. Faz uns 3 meses já que a chuva não chega da maneira como deveria chegar. E faz uns 10, 15, 20 anos que ninguém faz absolutamente nada também a favor da região de Campinas, a favor da região metropolitana de São Paulo, no que diz respeito ao planejamento e obras que possam espantar de vez o risco de falta d'água, né? É impressionante, isso é impressionante. Faz uns 20 anos que ninguém se mexe para fazer nada. Tem esse porém, né? E pelo jeito, Felipe Pereira, a gente tem ouvido muito blá blá blá, mas para resolver o problema, pelo jeito, tá difícil, hein? Pois é, Rodrigo, tanto que está sendo necessário usar volume extra de água de outros rios, como por exemplo, reservatórios, melhor dizendo, né, como por exemplo do Alto Tietê e de Guarapiranga. É essa medida que o governo tem tomado para evitar o racionamento em São Paulo. E a região metropolitana de Campinas, como é que fica nessa, hein? Obrigado, Felipe Pereira, que volta a qualquer momento com mais aqui na tela da Band, falando a respeito dos assuntos que estão em destaque aqui no nosso Brasil Urgente. Por falar em destaque, final de semana foi de destaque para as mulheres, né? Tivemos no sábado, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Só que, infelizmente, apesar dessa data, né, que deveria ser comemorada pelos direitos conquistados pelas mulheres, brutalmente, covardemente excluídas ao longo dos últimos anos, muitas dessas mulheres ainda sofrem com a violência doméstica. São vítimas de uma violência, né, praticada por gente que às vezes está dentro da casa delas.
E a denúncia é o primeiro passo para pôr fim a uma rotina de agressões. Infelizmente, o número de mulheres agredidas não para de crescer. A Karina Rica traz um panorama pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Esta mulher passou 20 anos casada. Durante metade deste tempo, apanhava do marido quase todos os dias. As agressões eram verbais e também corporais. Dentro de casa ou na frente dos outros, ele batia na esposa. Ela chegou até mesmo a ser ameaçada de morte. Todos os dias. O dia que eu sabia que ele pegava dinheiro, eu nem dormia. Porque ele dormia com uma faca embaixo do travesseiro. Então eu não dormia. Em 2005, vizinhos denunciaram as agressões. A mulher chegou a prestar queixa, mas não separou por medo e por não ter condições financeiras de morar sozinha. Depois de anos e de sofrer diversos tipos de violência, resolveu se livrar do problema. Há 9 meses conseguiu uma medida protetiva e o marido não pode frequentar os mesmos lugares que ela. Ele ainda me persegue. Ele liga no celular para tentar afrontar. Ele passa na minha rua para eu ver que ele tá olhando, tá entendendo? Então é muito difícil. Hoje, finalmente, a vítima conseguiu pegar a certidão de divórcio. Estou muito alegre de buscar a minha liberdade, que eu tanto queria, pedia. Uma nova vida a partir de agora. Ela é um exemplo de superação, porém a realidade da maioria está longe de ser esta. Os números de agressões são altos, mas as denúncias são poucas. A Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas registrou no ano passado 9.000 boletins de ocorrências desse tipo. Foram expedidas 375 medidas protetivas. No Centro de Referência e Apoio à Mulher foram atendidos 30 novos casos em 2013. O medo e a vergonha fazem com que a quantidade de denúncias seja baixa. É vergonha de dizer que está apanhando, que está sofrendo uma violência dentro de casa, é vergonha da família, vergonha dos vizinhos. Depois ela tem medo de uma retaliação, ela tem medo de se expor. Ela tem medo de perder a base familiar dela, porque muitas mulheres não têm uma independência financeira. Muitos casos são encaminhados pela DDM ou pelo Conselho Tutelar. Elas são acolhidas e recebem o atendimento psicológico, social e jurídico. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. O governo federal também tem um telefone, 180, que auxilia a mulher a encontrar ajuda na cidade onde mora ou no município vizinho. Aliás, se você conhece algum caso de agressão, já presenciou, tá vendo uma mulher sofrer, denuncie, viu? Disque 100, liga para a polícia, denuncie, porque são agressores que começam na porrada, começam às vezes até na agressão psicológica e terminam em casos terríveis, em que há mortes, em que há destruição de vidas e de famílias. Nós temos aí mais histórias dessa violência contra a mulher, infelizmente algo perturbador ainda presente na nossa sociedade. A Andréa Marques é quem conta pra gente. Olho na notícia. Um crime difícil de superar. A violência contra a mulher ainda atrai a preocupação de autoridades e da população. A principal dúvida é como protegê-las dos agressores. Ela estabelece, ela prevê que a mulher pode obter alguns direitos, algumas proteções de imediato, assim que ela comunica à delegacia de polícia a ocorrência de algum tipo de violência, seja moral, patrimonial ou física contra ela. A própria delegada já pode aplicar algumas medidas e o juiz também pode aplicar o que a gente chama de medidas protetivas de urgência. Muitas vezes não é difícil encontrar o criminoso. Boa parte desses crimes acontece dentro de casa, um lugar protegido pelo silêncio. Mesmo assim, as estatísticas revelam o drama delas. A cada 1h30, uma mulher é assassinada pelo marido ou pelo companheiro. Uma violência que extrapola a intimidade do casal e vira assunto de polícia. Em Americana, o marido, tomado pelo ciúme, pôs fim ao relacionamento com a esposa da forma mais violenta possível. Sheila Moraes, de 30 anos, foi morta a facadas por Célio Aparecido de Souza, inconformado com a separação. Pediu para ela voltar com ele. A família dele falou para ela que ele tinha mudado, que ele estava outra pessoa. Aí ela pegou e resolveu voltar com ele. Esta não é a única família que chora.
Em Amparo, depois de uma relação de 14 anos, Michele Teshima foi atingida por um tiro e morreu. Quem apertou o gatilho foi o companheiro. Ele se matou em seguida e deixou para trás uma família despedaçada. Acho que pedir a Deus que dê força para todos, né? E a vida continua. É duro você perder um pedaço da sua vida, mas a gente está acreditando em Deus aí para dar força para todos nós, se Deus quiser. E agora eu, como avô, tenho que cuidar das minhas netas, né? A Thaís e a Giovana. Ana Paula Zozernon também não sobreviveu à agressão com quem dividiu sonhos por mais de 14 anos. A jovem de 28 passou boa parte da vida dela sem imaginar estar no mesmo teto do seu assassino. Sem a filha, o pai faz agora um apelo. Os pais que criam filhos com tanto amor e carinho. Vê bem com quem ele vai entregar uma filha para não cair na mão de uma pessoa, de um psicopata. Esta mulher que não quer mostrar o rosto teve um outro destino. Depois de sofrer anos de violência, escapou com vida. Mas bem antes, o marido insistiu. Até no trabalho dela ele foi. Um dia, invadiu o local e decidiu revelar a todos um cotidiano violento. Na frente de colegas, a vítima sofreu com o horror das agressões. Foram chutes, socos, até que ela desmaiasse. Só está viva porque decidiu reescrever a própria história e se ver livre de quem tentou tirar a vida dela. Então as mulheres que têm sim que procurar justiça e procurar os seus direitos, porque nós temos direitos. Foi o que esta jovem de Limeira tentou fazer. 7 boletins de ocorrência registrados e uma família que não consegue entender por que a polícia não protegeu a vida de Priscila Munhoz. Está aqui na nossa mão, ó, assinado pelo juiz, um mandato onde não resolveu nada. Ele entrou pela mesma porta, ele saiu e matou ela. Ele entrou na segunda, saiu na segunda, na terça ele matou a menina. A Lei Maria da Penha foi criada há 7 anos para proteger mulheres contra atos de violência e dar assistência às vítimas. Mas ainda não consegue rastrear os passos dos agressores e evitar novas histórias de violência. Existe uma falha, na verdade, na efetividade da aplicação da lei. Então, o juiz, ele determina a aplicação de uma medida protetiva, como, por exemplo, essa de não se aproximar da vítima ou dos familiares, e depois não existe uma fiscalização. Esse é o maior problema que eu vejo no nosso país com relação às leis de uma forma geral. E aí quando a gente pede aqui mais estrutura, pede mais para a polícia, pede mais para o judiciário, né? Nós estamos pedindo justamente para fazer cumprir a lei. Ainda que sejam necessárias algumas mudanças, ainda que seja necessário endurecer a lei nos casos de violência, especialmente para combater a impunidade, nós precisamos disso que o advogado falou aí, olha. Nós precisamos do cumprimento efetivo da lei. Se não tiver cumprimento da lei, vai ter espaço para esse bando de canalhas que infelizmente continuam fazendo vítimas por aí. Olha, a greve dos Correios, recebi no Facebook vários pedidos de telespectadores para que a gente falasse aqui sobre a greve dos Correios, que entra em mais uma semana, prejudica e muito a vida de quem depende dos Correios, hein? E, aliás, essa paralisação fez disparar a procura por empresas de entrega. Tem uns motoboys, tem aquelas outras empresas que fazem o transporte de encomendas, né? Pelo menos 25% já de aumento nesse tipo de serviço desde o início da paralisação. O Rafael Gnipper é quem traz os detalhes. Deixa eu ver, olho na notícia. Caixa de correio vazia significa mais trabalho no escritório. Com menos carteiros nas ruas, o vai e vem de veículos levando encomendas aumentou. A greve dos Correios já dura praticamente 40 dias, mas para essa empresa de entregas aqui, a paralisação foi bem lucrativa. Por aqui, houve um aumento de 25% na procura pelos serviços. Em média, a gente faz em torno de 400 entregas por dia. Hoje está na casa das 500 a 550 entregas dia. O crescimento no número de pedidos se refletiu também na frota de veículos, que precisou ser ampliada, e geração de novos empregos. Nesses últimos dias a gente contratou em torno de 9 pessoas para poder ajudar a gente aí na estrutura para poder fazer esses atendimentos. A boa fase de quem lucra com a paralisação vai durar mais um tempo.
O Sindicato dos Carteiros deve manter a greve até o dia 12, quando o julgamento vai ser realizado. Até esse momento a greve é mantida. Após esse julgamento será feita uma assembleia aqui no sindicato, onde a gente vai discutir a respeito do resultado do julgamento. É hoje isso aí, ô Felipe Pereira? É hoje isso aí que vão discutir? Sabe? Porque o negócio é o seguinte, tudo bem que os carteiros têm a sua... isso aí eu acho que não é de carteiro, não. Isso aí é greve lá dos agentes penitenciários, viu, Felipe Pereira? Pode cortar para mim aí que isso aí é greve dos agentes penitenciários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o negócio é o seguinte, a greve dos Correios, ainda que exista por parte dos trabalhadores uma importante reivindicação, que é de reajuste, é de apoio, diz respeito também a questões de saúde e tal, ainda que a gente não entre aqui, não discuta o mérito do pedido, está prejudicando demais quem sempre se explode no final das contas, que é o povo. O povo é que está danado aqui sofrendo do lado de fora. Faça-me o favor, hein? Já passou da hora de chegarem no entendimento. Estão intransigentes do lado dos Correios, que façam a sua parte também os senhores administradores dos Correios. Mas também não sejam intransigentes os sindicalistas e representantes da categoria, né? A população está prejudicada. Lá onde eu moro, no meu condomínio, a gente tem lá uma central, que é uma espécie de cooperativa de correio, né? Uma central comunitária de correio. Os meninos que trabalham lá já estão desesperados, porque são cobrados das encomendas, das cartas, de documentos que chegam pelo correio, até agora nada, né? Até agora nada. E a população sentindo na pele esse prejuízo enorme, enorme. Esperar para ver o que vai dar, a gente continua acompanhando. Vem comigo aqui, tem ousadia de criminosos rouba-banco, hein? Ousadia de criminosos rouba-banco no fim de semana, uma agência do Banco do Brasil, é isso, ô Felipe Pereira? Meu Deus do céu, e não é o primeiro caso, hein? Já vi casos semelhantes a esse, incluindo em Banco do Brasil, aqui na região de Campinas, agências do Banco do Brasil. Bandidos entraram e arrombaram 2 cofres aqui na cidade. Fugiram pelo jeito com dinheiro, né? Andréa Marques é quem traz os detalhes, deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Os bandidos entraram pelo fundo do banco e foram direto à tesouraria da agência onde fica o cofre. Lá eles sabiam exatamente onde era a sala do cofre, fizeram um buraco na parede e para a abertura dos cofres eles utilizaram o maçarico. O cofre tinha uma quantidade em dinheiro que eles subtraíram e levaram embora, né, pela rua de trás do banco ali. Saíram pelo outro lado do banco, acessando a rua paralela à rua principal. O crime aconteceu no fim de semana, mas só foi descoberto hoje quando funcionários chegaram para trabalhar. Nesta segunda, o atendimento interno foi suspenso. A quadrilha deixou para trás cilindros, barras de ferro e ferramentas usadas durante o crime. A polícia acredita que os bandidos estudaram o local antes da ação. Provavelmente houve um planejamento anterior aí para que essa ação tivesse esse sucesso aí, infelizmente. A agência fica na Avenida Moreiras, uma via bastante movimentada em Campinas. Mas ninguém testemunhou a ação criminosa. Nem as câmeras de segurança do banco flagraram a quadrilha. A câmera de segurança que fazia o interior do cofre foi retirada pelos indivíduos. A Polícia Militar não teve acesso às imagens, vai ser utilizado depois da investigação se houver registro dessas imagens. Mas a câmera que fazia a segurança do cofre ela foi removida. E o entorno do banco, que foi por onde eles acessaram, não havia registro de imagem. Mas que estranho isso aí, os caras tinham todas as informações de dentro do banco, adivinharam, hein? Receberam um belo dia receberam um e-mail lá na caixa postal, devia estar, viu, Felipe Pereira? Um plano para assaltar o banco. É claro que alguém deu informação privilegiada para esse grupo. É claro que alguém tinha conhecimento da rotina e passou para os criminosos. Isso aí não cai do céu, não, muito pelo contrário. Faça-me o favor, não é a primeira ocorrência do tipo. Olha, ouso dizer aqui que pode até ter relação com outros ataques, como por exemplo aquele registrado, eu não me recordo se foi no ano passado ou no ano retrasado, o pessoal me ajuda a lembrar aí,
em que nós tivemos aquele ataque em que os criminosos cavaram um buraco pelos fundos de uma oficina. Vocês se lembram disso? Foi no final de semana também, lá na região central de Campinas, próximo a Andrade Neves. Cavaram por um terreno ao lado do banco, cavaram o buraco, saíram dentro do banco, pegaram o dinheiro no cofre e deram no pé, velho. Deram no pé. Ah, brincadeira isso aí, hein? Brincadeira. Quem é que passou a informação privilegiada para essa gente? Esse caso deve ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. Está tendo um trabalho desgraçado também, hein? Porque parece que bandido está brotando, rapaz. Está brotando bandido. E cada vez mais ousado, né? E ninguém percebeu. Cadê o monitoramento do banco, hein? Ô, brincadeira também isso aí. Ô, não tinha, a câmera desaparece. Ó. Vem comigo aqui, Ney. Ô, Ney, vem comigo aqui. Vamos supor que isso aqui é o cofre. Isso aqui é o cofre lá do banco, tá? E o bandido tá chegando aqui. Corta a câmera, bota o black aí, ô Ney. Bota o black aí. Black, pode cortar tudo aí. Corta tudo e... Ninguém percebe que não tem câmera? O senhor que tá aí do outro lado não tá percebendo que só tem a minha voz? Não tem imagem? Pode voltar aqui agora, Ney. Mas ninguém percebeu. Cadê o monitoramento de câmera? Cadê o monitoramento de câmera? Ou o pessoal que estava assistindo a câmera lá no final de semana se distraiu assistindo aqui a programação da Band. Sei lá, velho. Ah, é brincadeira também. Aí facilitam demais pro criminoso, né? Ah, mas não tinha que ter crime, ô Salomão. Não tinha que ter crime, é bem verdade. Mas tem, e o crime está organizado. Né? O crime está organizado. Não podemos dar moleza também. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Tem caroço nesse angu aí. Os caras não chegaram sem saber exatamente o que iriam fazer. Aliás, não sou eu que estou falando. O próprio policial ali, na entrevista, disse, né? Eles chegaram sabendo exatamente o que iriam fazer e como fazer. Exatamente o que iriam fazer e como fazer. Dura que eles vão pegar esse dinheiro aí. Deve ter sido uma bolada e depois usam o dinheiro para financiar outras ações criminosas, né? Isso aí é brincadeira. Ó, me dá imagens porque o homem queimou, consciente ou não, hein? O próprio carro depois de manusear um botijão de gás de forma imprópria. Aliás, isso é um perigo, tá aí a imagem, ó. Carro incendiado, o carro tava parado ali na rua, olha. O carro pegou fogo, aliás, policiais acompanhando lá em cima com muita atenção e expectativa. Guarda Municipal de Valinhos presente também. Que risco esse rapaz passando aí do lado, hein? Aquela distância lá, ó, tomada pelos homens da Guarda Municipal, justamente por causa do risco de explosão. E tá aí o Corpo de Bombeiros já no combate a esse incêndio. O que aconteceu, hein, Edson Silva? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, nesse acidente em Valinhos, um homem sofreu ventos e ainda incendiou o próprio veículo ao manusear um botijão de gás, segundo a Guarda Municipal daquela cidade, de forma irregular. O caso foi em um bar lá no bairro Ana Carolina. Ele acoplou um botijão de 5 quilos em um equipamento para esquentar um tacho ali para fritar salgados. Porém, o fogo aqueceu demais a válvula de segurança do botijão, que veio a se romper, dando início ao incêndio. É isso aí. Segundo a GM lá de Valinhos, o fogo poderia ter sido controlado apenas com a retirada do botijão do local, mas a falta de experiência fez que o homem pegasse o objeto ali de forma errada. Esse botijão foi jogado para fora e caiu ao lado justamente do veículo dele, um cadete, que rapidamente pegou fogo. Uma viatura da Guarda Civil Municipal que patrulhava ali pelas proximidades isolou a área e acionou os bombeiros, que controlaram as chamas. Com queimaduras nas pernas, o homem foi socorrido na Santa Casa de Valinhos, onde acabou medicado e liberado. Esse caso aí, viu, Rodrigo, foi apresentado na delegacia da cidade, onde a proprietária do estabelecimento foi indiciada por lesão corporal, uma vez que o botijão é de sua propriedade. O que restou do carro foi recolhido ao pátio, bem como o botijão e o tacho de fritura, sendo que esses dois últimos aí passarão por perícia. O coordenador de comunicação da Guarda de Valinhos, o Sidney Aureliano, que também é bombeiro, ele orienta para nunca se manusear qualquer tipo de equipamento sem ter os devidos conhecimentos,
Pois só assim os acidentes são evitados, Rodrigo. O problema do botijão de gás é o seguinte, popularmente se fala, o botijão explodiu. O botijão tem a sua válvula de segurança, o que explode é o gás, né? O que explode é o gás, concentrado em determinado volume, em um local fechado, comprimido. Pelo jeito, pelo que se entende aí, foi acoplado diretamente no botijão de gás o queimador, não é isso, o pessoal, que eu vi na imagem ali? Volta na imagem ali, ô Ney, por favor. O problema é o seguinte, na terceira ou quarta imagem anterior a essa que a gente estava vendo, tem um queimador acoplado, depois dessa imagem aí, ó. Pode frisar no ar aí, Zé, ô Ney, por favor, mesmo que a gente fique com a fita, olha lá, ó. Aí, ó, tá aí, ó. Olha lá, ó, deixaram o queimador, né, exatamente em cima da válvula de segurança na saída do botijão de gás. É evidente, é claro que é da meleca. Isso não é recomendado nem aqui, nem em Marte, meu camarada. Mas nem aqui, nem em Marte. Não pode fazer isso. E o alerta, nós não estamos aqui condenando ninguém por ter feito também, porque não é nosso trabalho. Nós estamos alertando para que outras pessoas não repitam isso. Não repitam isso. Eu sei de gente, por exemplo, que usa gás natural veicular e está substituindo o gás natural veicular por botijão de gás, velho. Eu já vi isso, a polícia já registrou ocorrências do tipo, primeiro que o gás não é adequado, segundo que ele vai queimar de maneira diferente, terceiro que o risco de uma explosão é enorme, uma batida lá do carro, você tá louco, velho, tá louco. Né? E tem gente usando o botijão de gás de forma irregular. Se o botijão de gás estiver da maneira como está especificado na norma, tiver seguro, né? Do jeitinho que tem que ser, jamais em tempo algum vai acontecer qualquer coisa. Jamais, jamais. Eu já participei de alguns treinamentos, ainda que o botijão de gás pegue fogo, olha lá, você vê que os bombeiros nem se preocuparam com o botijão de gás, né? Eles nem se preocuparam com o botijão de gás. Está lá pegando fogo, ó, não tem risco de explosão o botijão de gás, né? O botijão, que explode é o gás. Se ele estiver suspenso num ambiente fechado, por exemplo, e alguém atear fogo, ele explode. Não tem risco de explosão do botijão de gás nessa condição aí. Mas o fogo se espalha e isso é muito perigoso, muito perigoso. Pô, colocaram o negócio em cima do botijão, é claro que é da meleca. É claro que é da meleca. Por pouco também não tem uma tragédia. Porque se o botijão não é retirado para fora, pega fogo no prédio inteiro, hein, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Outra ressalva que o pessoal da Guarda de Valinhos fez, com relação à gordura quente ali, que podia machucar muito mais pessoas ali dentro do estabelecimento. Claro, você tem toda a razão. Obrigado, Edson, falando ao vivo aqui na tela da Band, a imagem da destruição no fim de semana. Obrigado à Guarda Municipal de Valinhos. Aliás, parabéns às guardas de Valinhos, Vinhedo, Louveira, as guardas da nossa região, sempre muito competentes, né? E sempre que é possível a gente mostra o trabalho das guardas também aqui no nosso Brasil, gente.